Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, Igreja Presbiteriana de Fontinha, uma igreja que ama você, próxima a você aqui na Estrada da Fontinha, número 220, Bento Ribeiro, uma igreja aberta para você e para a sua família. Venha, faça-nos uma visita assim que possível. Que o Senhor abençoe você, rica e abundantemente nesse domingo de oração, de edificação, domingo de congraçamento do povo de Deus. Eu chamo você agora para celebração, por isso então, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus em oração, pedir orientação para este momento. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, louvamos, bendizemos o Teu nome, suplicamos, Senhor Deus, por este momento, para que seja um momento de bênção, um momento, Senhor Deus, de edificação do Teu povo, um momento de aprendizagem, Senhor Deus, um momento de oração, um momento, Senhor Deus, de volta, Senhor Deus, à Tua palavra, Pai, para que possamos, todos nós, Senhor Deus, sermos orientados pelo Senhor através do Teu Santo Espírito, Senhor. Fala ao nosso coração, edifica o Teu povo, cura, Senhor Deus, as chagas, Senhor, as feridas, Senhor Deus, feitas, produzidas pelo pecado, Pai. Substitui, Senhor Deus, tudo isso pela Tua graça, que é viva, rica e abundante, Senhor. Que assim seja, nós assim oramos em nome do Senhor Jesus, na força, consolação do Espírito Santo. Amém. Amém. Louvado, bendito seja o nome do Senhor, irmão. Então, eu convido a você que você tome a sua Bíblia e neste domingo de edificação para a sua alma, domingo de louvor ao Senhor, você abra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler somente o versículo de número 15. 2 Timóteo 2, 15. Amém? Leiamos então. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que o Senhor abençoe você. Eu quero incentivar você que leia todo esse capítulo 2 e quem sabe até toda essa epístola, 2 Timóteo, são só apenas 4 capítulos, né? Então você vai poder ler bem rápido, mas principalmente para sorver dela os ensinamentos que o apóstolo Paulo está passando ali para o seu pupilo, o jovem pastor Timóteo, aquele que queria tão bem, a quem era a menina dos seus olhos, porque era uma conquista do seu coração. Nós perguntamos a você, se você soubesse que estaria já quase chegando ao seu fim, quais seriam as suas últimas preocupações? Quais seriam os seus últimos pensamentos e que você gostaria de passar para uma pessoa que você julgasse importante como aquela que levaria à frente o seu legado? Se não, vejamos, quando nós olhamos para este versículo aqui, nós vemos o apóstolo Paulo se esforçando para passar para Timóteo alguns ensinamentos básicos sobre a vida. E se você olhar sobre o título desse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre as falsas doutrinas e os falsos crentes e como corrigi-los.
E se você olhar ainda anteriormente, no capítulo 2, ele fala sobre os estímulos do combate da fé e do sofrimento de Cristo. Se você for mais à frente, no capítulo 3, você vai ouvir Paulo escrever sobre os males e as corrupções dos últimos dias. E mais à frente ainda, lá no capítulo 4, Paulo fala sobre fidelidade, sobre zelo na pregação. É Paulo querendo passar aqueles derradeiros ensinamentos. É Paulo querendo passar de maneira mais profunda a Timóteo aquilo que pesava no seu coração e que ele achava que naquele momento, para aquela comunidade, seria necessário para que o seu pupilo pudesse tomar como seu legado, para que pudesse enfrentar também as agruras da vida. Nós queremos chamar um detalhe para você que o texto nos mostra. É o apóstolo Paulo sabendo que esses seriam os seus últimos dias. Ele estava encarcerado, Paulo estava preso lá em Roma, e Paulo, com toda a coragem, sem amarguras, sabendo que era servo de Deus, iria para o céu, sabendo que a sua obra já estava quase que completa, seu ministério estava no ocaso. Então ele quer, naquele momento, dar alguns conselhos. E eu me retenho na análise desta feita, nesse versículo 15 desse segundo capítulo desta segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, que nós vamos encontrar aí pelo menos 4 conselhos que Paulo dá a Timóteo para o seu ministério, para a sua vida. Mas eles são tão produtivos, são tão profundos, que eles podem sim ser aplicados universalmente na vida de qualquer crente, no ministério de qualquer crente, para que seja produtivo, para que esse ministério possa ter valor, para que possa ser como referência do próprio apóstolo Paulo, ter sentido dentro dos planos de Deus. Eu gostaria então de meditar sobre esses conselhos que edificam a vida, esses últimos 4 conselhos, para que você, para que eu, nesses tempos ditos agora, finais da nossa vida, né? Porque hoje temos pregações que apontam, olha, os últimos dias estão chegando, olha, o Senhor Jesus está voltando. Mas também nós estamos nessa chamada fase de pandemia. Nós precisamos então estarmos inteirados do que o Senhor quer para a nossa vida, para o nosso ministério, para nós podermos colocar em prática a vontade de Deus. Observe aí o texto bíblico. O texto começa nesse versículo 15: procura apresentar-te a Deus. Note que o verbo apresentar, ele é reflexivo. Ele não aponta para outra pessoa, mas ele se reflete em cima da própria pessoa que fala. Paulo fala, olha, você se apresenta ou apresenta-te. Então, em primeiro lugar, Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, mas também está falando para você, para mim nos dias atuais. Dedique-se voluntariamente, você e os seus dons, na obra de Deus, para Deus. Procura apresentar-te a Deus, se apresenta a Deus, seja voluntário a Deus. Como Isaías fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu não me vejo em condições não, mas Senhor, usa-me. Senhor, o Senhor está precisando de um voluntário? Olha aqui, Senhor, eu estou aqui, com as minhas condições, com meus erros, mas também com os meus acertos. E o Senhor, então,
vai tratar de potencializar o que nós somos e colocarmos na medida do que precisamos ser dentro do seu reino. Procura apresentar-te a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Nós, irmãos, vivemos tempos em que as pessoas não tomam iniciativas. Existem faltas de iniciativas dentro da casa de Deus, dentro da sociedade, dentro dos lares. As pessoas não estão querendo usar os seus dons. Há um período de retraimento daquilo que ele pode agir e fazer. Mas quando nós olhamos o apresentar-te, nós entendemos que esse apresentar é algo que é voluntário. E o voluntário é aquele que crê na obra de Deus. É aquele que está engajado dentro do serviço do Senhor. É aquele que crê nos benefícios da obra de Deus e do testemunho dessa obra para a humanidade. Então, ele é voluntário, ele tem atitude e ele age. O voluntário, ele é um instrumento de Deus. E ele coloca-se à disposição da obra de Deus. O voluntário é comprometido com Deus, com a palavra de Deus, é comprometido com o reino de Deus. Ele quer que o reino de Deus cresça, evolua, se expanda, seja conhecido pelos homens. Ele quer pregar a palavra de Deus. O voluntário, ele ama a obra de Deus, ele quer ganhar almas, não para ele, mas para Deus. O voluntário, ele se apresenta a Deus porque o Espírito Santo vive dentro dele. E ele então não tem nenhuma outra coisa senão caminhar na direção que o Espírito Santo coloca ele. E ele vai falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu posso fazer se o Senhor me ajudar. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, me ajuda na minha intolerância com as coisas. Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não tenho condições, mas eu estou aqui. O voluntário faz. Nós, irmãos, cada vez mais precisamos de voluntários. Precisamos de pessoas que passem da experiência passiva com Deus. Não, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Creio em Deus. Tenho muita fé. Tenho muita fé em Deus. Mas como você aplica esta fé? Como você vive esta fé? Eu fico mais na minha, procuro não testemunhar, procuro não viver esta fé. Irmãos, fé sem prática é uma fé morta. De novo, fé sem prática é uma fé morta. Não é? Está na palavra de Deus. Você crê? Tudo bem. Faz bem crer. Mas o diabo também crê e estremece. Nossa fé deve nos levar a agir, a caminhar na presença de Deus, a ser voluntariar, a modificar a nossa vida na direção de Deus, a ser voluntário. Procura apresentar-te a Deus. Esta é a primeira parte do chamado que o Senhor tem para a sua vida. Mas, em segundo lugar, além de se apresentar, de ser voluntário, o texto fala: aprovado. Aprovado. E este aprovado nos dá uma sensação de passar por alguma prova. Então, em segundo lugar, Paulo queria falar para Timóteo, está falando para você, para mim, hoje o seguinte: olha, passe pelas provas que o Senhor quer dar para a sua vida, ou seja, busque esta aprovação de Deus. Ou seja, viva sendo seus atos, sua vida sendo reconhecida
por Deus. Em outras palavras, não busque os holofotes da fama humana. Não busque ser reconhecido pelos homens. Não busque aparecer. Minha mãe falava, né? E a sua mãe também. Você quer aparecer? Coloque uma melancia na cabeça e você vai aparecer. Não busque aparecer assim, mas faça que o reino de Deus e Deus seja conhecido entre os homens. Ou seja, irmãos, nós precisamos da aprovação de Deus naquilo que fazemos. Precisamos pregar somente o reino de Deus. Precisamos que a nossa mensagem, a nossa fé, a nossa palavra, a nossa conduta, o nosso ministério, os nossos dons passe pelo crivo da aprovação de Deus e tenha ali o carimbo de aprovado pelo Senhor. Procura apresentar-se a Deus com esta aprovação. Não como um ministério autóctone, ou seja, vindo de você para você mesmo. Não é isso? O Senhor Jesus nos alerta sobre aqueles homens que iam orar nas praças e faziam show. Os fariseus faziam um show e para ser visto pelos homens. O Senhor fala: vocês não vão fazer isso não, o servo meu não vai fazer isso não. Mas quando você orar, ora em secreto, e no seu quartinho em secreto o Senhor vai te recompensar. Ou seja, busque a aprovação de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, tem essa aprovação quando faz as coisas certas, quando acerta o alvo, quando o evangelho aparece, não elas. Dizem sobre D.L. Moody, pregador que levou quase 500 mil de pessoas ao evangelho, de pessoas se convertendo, numa época que não existia nem microfone, né? Era tudo no gogó, e ele levava bem a palavra de Deus. E as pessoas, quando falavam com ele depois de um sermão, para outros pregadores falavam assim: olha, que pregação, que bela pregação. Mas conta-se que Moody, as pessoas chegavam para ele e falavam assim: que belo Cristo, que belo Cristo. É porque ele se escondia atrás da cruz de Cristo, se escondia atrás da pregação, e o que aparecia era a pregação. Irmãos, hoje nós vemos aí ministérios que aparecem, é o nome do pastor, é o pastor da igreja, é a igreja do pastor fulano de tal, e o pastor cada vez mais tem que ficar subjetivado, não aparecer. O ministro, o presbítero, o líder tem que ficar por detrás do seu ministério. E o nome de Cristo tem que aparecer. Busque a aprovação de Deus, busque ser aprovado por Deus, faça aquilo que o evangelho manda, que a casa de Deus manda, que a igreja manda, que a palavra manda. Não apareça você, mas apareça a obra de Deus. Pregue esse evangelho, viva deste evangelho, busque a aprovação do Senhor, acorde e olhe para os céus e fale: mais um dia debaixo da aprovação do Senhor. Se o Senhor for servido hoje, eu vou ganhar almas. Se o Senhor for servido hoje, eu vou viver ou vou morrer, porque eu vivo debaixo da aprovação do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Nós precisamos desta aprovação. Nós precisamos da aprovação de Deus naquilo que fazemos, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa vida, desde as grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. Que o Senhor é Senhor das grandes coisas, mas é das pequenas coisas também, e isso precisa ser submetido a essa rica e poderosa vontade. O Senhor nos fala então, através da sua palavra: busque esta aprovação de Deus, apresente-se a Ele como obreiro aprovado. Mas ainda o texto prossegue. Em terceiro lugar, ele fala lá para Timóteo, Paulo fala, e fala também para você nos dias atuais, que não tem do que se envergonhar.
Ou seja, em terceiro lugar, ele fala: tem uma vida de santificação, de santidade. Não deva nada a ninguém e nem a Deus, se possível, em relação à sua vida e o seu pecado. Aqui ele fala do testemunho da vida, da santificação da vida, de procurar viver uma vida santa, íntegra, reta, de uma vida pura diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, viva uma vida de santidade na presença do Senhor, uma vida de integridade, uma vida de verdade, uma vida reta, com a palavra reta. Muitas vezes, irmãos, nós observamos nos dias atuais crentes que assim se dizem, crentes que são, na realidade, crentes nominais, ou seja, que só tem o nome de crente, que muitas vezes envergonham o evangelho, que têm mau testemunho, são maus pagadores, são pessoas que deixam problemas com outras pessoas, têm problemas de caráter, de vida, de santidade, mas se dizem até caminhar muito dentro da vida da igreja, tem títulos honoríficos, né, de pastores, de bispos, e aí vai adiante, mas que na vida espiritual de santidade, na vida dos seus negócios, na vida relacional, na família, na vida pessoal amorosa, essas pessoas deixam a desejar coisas ridículas e até crimes hediondos, e essas pessoas aparecem na mídia como servos de Deus, como pessoas que creem em Deus, mas que não dão testemunho. Um ministro do Senhor, uma pessoa que é crente no Senhor, que tem um ministério diante de Deus, tem que ter uma vida santa. E é por isso que Paulo fala a Timóteo: olha, Timóteo, tem uma vida que você não tenha dela que se envergonhar. Que você não se envergonhe daquilo que você faz. Mas, por outro lado, que as pessoas, em face ao seu testemunho, não apontem para você e não ridicularize o evangelho que você prega. Você não pode, Timóteo, de maneira nenhuma envergonhar o evangelho. Essa verdade, irmãos, deve ser aplicada à nossa vida nos dias atuais, em que pessoas, muitas vezes, têm envergonhado o evangelho, vivem de forma a entristecer o Espírito Santo, a ridicularizar o nome de cristão, a dar mau testemunho. E nós então entendemos que ser cristão é muito mais que uma cunha, um nome, uma denominação. Mas ser cristão é um modo e um estilo de vida, é uma mudança, é uma opção pela santidade, é um abandonar de uma vida de impureza, mas é o abraçar aos preceitos bíblicos que o Senhor determina através da sua palavra, que não tem do que se envergonhar. Muitas pessoas, irmãos, não conseguem viver esta realidade e pensa que ser cristão é simplesmente e meramente cantar cânticos espirituais, ou falar alguns versículos bíblicos, ou ouvir alguns programas. Não, ser cristão é mudar. Ser cristão é se converter. Ser cristão é ter nova atitude. Ser cristão é ter vida santa, mudada, transformada pelo Espírito Santo, no mais profundo do nosso ser, na parte mais abissal do nosso comportamento. Isso é que é ser cristão. E assim que deve ser medido o verdadeiro cristão, aquele que se converteu nos caminhos do Senhor. Essa mensagem é para o nosso coração, que não tem do que se envergonhar. Tem uma vida santa no seu ministério, na sua casa, na sua vida, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Mas ainda, irmãos, em quarto e último lugar, o texto nos fala
aqui nesse versículo que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, seja hábil com a palavra de Deus. E isso quer dizer o seguinte, que Timóteo deveria ser um estudante da palavra de Deus. Alguém que conhecesse essa palavra de Deus profundamente. Alguém que entendesse da palavra de Deus. Alguém que, quando arguido sobre essa palavra, pudesse de cor falar sobre ela, mas também apologeticamente defender os seus pensamentos, falar para o mundo, para os homens, para as pessoas sobre ela, tirar delas ensinamentos, levantar delas teses, quando as pessoas quiserem apagar o poder do Evangelho, quando as setas inflamadas do inimigo quiserem empanar o brilho do Evangelho, teria ali então alguém que era hábil com a palavra de Deus, porque este, conforme a instrução, maneja, ou seja, manejar é saber mexer, é saber onde está o versículo, é saber dizer e entender o que ele significa. Maneja bem a palavra da verdade, conhece a sua Bíblia. Ou seja, naquela época havia a proliferação de ensinos errados, havia ensinos falsos, de falsos cristãos, falsas doutrinas, como está aqui também determinado pelo apóstolo Paulo, e precisava alguém que soubesse da palavra de Deus, do valor desta palavra, mas também da eficácia dela de consertar, de purificar, de ensinar, de edificar, de tornar as pessoas aptas para a salvação. E eu me lembro então quando aqueles homens de Deus se viram de frente à palavra de Deus. Josias, o rei Josias, quando achou a palavra de Deus. Esdras, quando se voltou e leu na palavra de Deus. Neemias, quando leu a palavra de Deus. Lutero, quando leu a palavra de Deus. Calvino, quando leu a palavra de Deus. Eles tomaram outra consciência, eles se redescobriram e descobriram a palavra de Deus, porque eles, se tornando hábeis nesta palavra, eles entenderam que precisavam muito mais para a sua vida. E aqui então, irmãos, a indicação do texto bíblico é ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, mas não fica só por aí não. Viver a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. É isso que significa ser hábil com esta palavra, manejar esta palavra de Deus. Num século pós-modernizado, onde não há muitos valores estáveis, onde as pessoas nada querem saber de Cristo ou de valores estáveis, a palavra de Deus ainda se levanta como algo que nós podemos tocar, como algo que podemos ainda nos basear para sermos servos de Deus e para vivermos este evangelho e para nos tornarmos então diante de Deus pessoas irrepreensíveis, com ministérios, com vidas irrepreensíveis. Que você, em ouvindo esta palavra, possa modificar sentidos, possa ter alternativas de vida. O versículo fala para que você procure se apresentar a Deus, para que você possa ser voluntário diante de Deus, para que você seja aprovado, busque a aprovação de Deus naquilo que você faz, naquilo que você intenta fazer, para que você tenha uma vida santa, que você não tenha do que se envergonhar, e em último lugar,
que você seja hábil com a palavra de Deus, que você saiba manejar e viver com esta palavra. Irmão, talvez falando isso tudo, hoje você receba esta palavra de maneira intelectual e entenda e concorde até comigo na maioria daquilo que eu falei ou na totalidade. Mas eu gostaria agora de aplicar e passar para a parte prática. A palavra de Deus, ela urge de nós que sejamos pregadores dela, que vivamos um ministério cheios da graça de Deus e que sempre façamos aquela análise de até quando, ou até esse momento, como nós temos andado diante de Deus. E exige de nós, então, novos entendimentos e posturas diante do chamado de Deus. Gostaria que você fizesse isso, se postasse diante de Deus, no sentido assim de como você tem andado. Como você tem andado? Você tem sido aquele servo de Deus, crente, com um ministério punjante diante dele? Que o Senhor abençoe você, que você tenha uma maturidade cristã, que você tenha a palavra de Deus como guia da sua vida, que ela lhe proteja rica e abundantemente. Amém. Querido, querida irmã, agora nós queremos passar para a última parte da palavra de Deus neste domingo, que é a parte da oração final. Mas antes disso, nós queremos dar uma palavra a você, dizendo que o conselho na sexta-feira, dia 3, se reuniu e resolveu ainda não voltar para o culto presencial. E achou ainda que algumas coisas precisam se estabilizar mais em relação às notícias que nós temos ainda da pandemia. Algumas pessoas nos falam, mas pastor, alguns já têm voltado, algumas igrejas têm voltado. Nós sabemos, mas cada um volta e também, né, irmão, se responsabiliza pela sua própria decisão. Nós estamos tomando a nossa decisão, pedimos dos irmãos paciência e moderação, porque ainda os nossos hospitais ainda não têm a sua capacidade plena, nós ainda vivemos uma pandemia, queridos. Tá? Isso é bom dizer, porque alguns dizem, olha, mas as praias estão cheias, olha, os bares estão cheios, olha, nós vamos em Madureira e está cheia, as pessoas... Então eu queria só chamar a sua atenção. Todas essas pessoas são desobedientes, porque estamos numa pandemia. Elas, inclusive, além de se contaminarem, podem levar essa contaminação para a sua casa. Então nós achamos mais prudente esperar um pouquinho mais, até o final do mês, e aí sim, melhorando um pouquinho mais, nós já vamos, então, quem sabe, voltar com alguns trabalhos de forma presencial. Tá bom, irmãos? Então, tenha paciência. Se você tiver alguma dúvida, converse conosco, faz um zap para o pastor vai conversar com você individualmente. Tá bom? Mas não fique sem a informação, que nós teremos o prazer de atender você presencialmente. Passe um zap para a gente, nós vamos conversar com você, mas é mais prudente, tá bom? E estamos tomando as medidas para que quando voltar, voltemos mais tranquilo. Então, vamos esperar até o final do mês para reavaliar essa situação. Amém? Vamos então fazer a nossa oração final, termos a nossa bênção. Curve a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, louvamos e bendizemos o Teu nome, suplicando, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, que passam dificuldades pelos lares,
Suplicamos, Senhor Deus, por aqueles que pedem empregos, que pedem portas que se abram em sua família, em sua casa, pelos casamentos. Suplicamos, Senhor Deus, pelas famílias, Senhor Deus. Suplicamos, Senhor Deus, por aquele que agora clama, Pai, pela sua família. Te pede especialmente por aquele pedido, Senhor, que coloca diante do teu trono de graça, Pai. Ouve a petição do teu servo, da tua serva, Pai. Conforta, consola os corações. Visita, Senhor, aquele que está longe, aquele que está sem forças espirituais, Pai. Seja, Senhor Deus, com o teu povo. Nós assim oramos, em nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Receba, irmão, agora a bênção e bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, irmão. Amém, irmã. Bom domingo. Na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe. Amém.